Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, o nosso último domingo do mês de junho, aquela nossa já tradicional esclarecimento de dúvidas, né? Já temos aqui algumas perguntas e vamos dar início, portanto, à nossa reunião para que ela possa transcorrer em clima de bastante aprendizado para todos nós, né? Então, vamos nos harmonizando, nos interiorizando para fazermos a nossa prece inicial. Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos para ampliarmos os nossos entendimentos sobre a lei de Deus à luz da doutrina espírita. E que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Bom, com vocês, nosso irmão José Manuel. Eu vou pegar já o Globo. Já vou pegar o Globo, porque a gente precisa falar sobre ele, né? Afinal de contas, nós não sabemos bem onde nós estamos. Hein? Bem, queridos, muito boa noite. Nós vamos fazer, esse é o último domingo do ano, ou do mês. Estou acelerando, eu costumo reclamar que corre muito, anda muito rápido, eu já estou sendo o último domingo, mas o último domingo do mês, então, como todos os últimos dias da reunião de cada mês, a gente faz aberto para perguntas. Não que a gente saiba tudo, não, mas vocês podem pensar, mas ele não deixa nenhuma sem resposta. Existe uma lógica espírita que não existe nas outras religiões. Por quê? Porque o Espiritismo, do momento que concebe, do momento que esclarece, que Deus é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, nada que exista em qualquer parte do infinito não terá sido criada por Deus, ou seja, terá sempre sido criada por Deus, ou não terá deixado de ser criada por Deus. Qualquer coisa que exista em qualquer parte do universo, se existe, tem como princípio criador a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha como o Espiritismo definiu Deus. Não diz que é um homem, um ser forte, um gigante, um terrível. Não, é a inteligência. Inteligência é tão abstrato para entender Deus como para nós. Mas nós temos alguma coisa concreta para saber o que é a inteligência. Somos nós. Nós somos a inteligência. Aí você diz, a inteligência é o espírito, ou o espírito é a inteligência? A inteligência é um atributo do espírito. Não existe inteligência sem espírito, não existe espírito sem inteligência. Então nós podemos dizer que é a mesma coisa. Deus é a inteligência universal suprema, infinita, e causa primária de todas as coisas. Depois de definir Deus assim, claro que definiu Deus como causa primária nossa, da nossa existência. Como de tudo, do planeta, da inteligência, de todas as coisas, de todos os universos. Definindo, portanto, Deus e a existência nossa como inteligência individualizada, para progredirmos por conta própria. Olha a sabedoria de Deus. Enquanto o mineral está progredindo, enquanto os átomos estão se agitando e se agrupando ou desagregando para formar coisas novas, ou para gerar novas matérias, novos corpos pelo universo afora, através de forças regidas pela própria natureza, fria, porque são os minerais, não tem inteligência, não tem raciocínio, passa esse processo pelos vegetais, que já tem vida, já tem tendências de ação através da vida, como, por exemplo, se você plantar um pé de feijão dentro de uma caixa toda fechada, com um buraquinho de um determinado lado, o feijão vai crescer e vai procurar o buraquinho para sair na luz. Há já uma vocação, você já começa a sentir uma ação de uma reação chamada vida, que tem nas plantas. Depois você passa do reino vegetal para o animal, e você vai ver uma série de outras coisas que já não tem na planta, a locomoção, a inteligência mais avançada em umas espécies, menos avançadas em outras espécies.
Então você começa a ver que nesse universo, nisso tudo que é de Deus, criado por Deus, um processamento de coisas brutas, rochosas e materiais, de coisas etéreas, sutis, como a vida, como o pensamento, como a inteligência. Tudo isso é uma obra de Deus. E na sabedoria infinita de Deus, tudo isso está num processo, é uma matéria-prima num processo de desenvolvimento, que quando atinge o grau de inteligência e quando é individualizado com racionalidade, com livre-arbítrio, que aí somos nós, cada um de vocês, pronto, nós já estamos separados dessa massa, dessa matéria-prima originária. Nós já estamos individualizados e com consciência própria e com livre-arbítrio. Bom, daqui para frente, do momento daquele selo da individualidade, dizem os espíritos, é por nossa conta. O progresso é exercício do ser, da inteligência, do sentimento. E aí nós vamos caminhando para sermos perfeitos. Então, essa colocação espírita, ela dá sentido a tudo que existe. Ela dá sentido e nos faz compreender que tudo está nesse processo evolutivo. Eu até faço sempre processo evolutivo para cá, que eu fico desse lado, dá a impressão que o processo evolutivo vai para Conselheiro, Bom Jardim e vai para o norte. Mas não, já, o que você faz sempre para lá? Será é para lá que evolui? Evolui é para frente, para cima, é para o conhecimento, para a sabedoria. Então tudo está nesse processo. Vejam como o Espiritismo aí difere das outras religiões todas, que estabelece que tudo foi criado e está parado, do jeito que foi criado. Foi criado para ser criado, criou tudo para botar gente aqui. E criou a gente aqui para a gente ir para as igrejas e das igrejas ir para o céu. Os que não forem para as igrejas e não forem para o céu vão para o inferno. Isso é um fecho simplório, uma colocação muito simplória para quem pensa, para quem raciocina. Eu fui, hoje estava almoçando, chegou um senhor, eu tenho até a impressão que ele é médico, ele é de Friburgo, sim. Chegou ele e a esposa dele, foi lá na nossa mesa, aí eu queria cumprimentar o senhor de novo. Eu até acho que ele já me cumprimentou, mas como eu já estou com uma certa idade, eu às vezes esqueço. O pessoal me cumprimenta, eu às vezes estou lendo alguma coisa, eu lendo o jornal, eu já estou no final, mas aí eu saio para ver alguma coisa, atender o telefone, e quando eu volto eu pego o jornal e começo a ler de novo. É triste, né? A idade é triste. Aí você vai ler de novo. E quando está lendo um livro, é porque eu leio pouco, eu não leio normalmente livro, mas quando você pega o livro, assim, você está lendo, o velho está lendo na página 400 e tal, ele sai para atender o telefone, quando ele volta, ele começa de novo a leitura do livro. Começa a leitura do livro. Isso é um sintoma de Alzheimer, esse sintoma de uma opção de problema que acontece na velhice. Mas nós estávamos lá almoçando e ele já esteve comigo, eu lembro alguma coisa que esse rapaz já esteve comigo, mas foi lá falar comigo, olha, que programa o seu, não para com esse programa, continua, vem aqui dar os parabéns e tal, porque o nosso programa de televisão é um programa espírita, o programa espírita é um programa que tem que abrir a cabeça das pessoas, tem que fazer com que as pessoas raciocinem por conta própria, tem que fazer com que nós tenhamos posição. Então olha a diferença do Espiritismo para as outras doutrinas. Tem gente que acha que você não devia falar das outras, fala do Espiritismo. As outras não são deles, como eu já disse isso várias vezes aqui. Todas as religiões são nossas, são de todo mundo. Religião é uma coordenação de pensamento sobre Deus. E qualquer um pode aceitar ou não aceitar, pode comentar ou não comentar qualquer tipo de pensamento relativo a Deus, independentemente da autorização do Papa, do pastor da igreja, do presidente do centro espírita. Isso é livre, nós temos que comentar, porque nós somos humanidade, nós estamos no planeta. Afinal de contas, eu podia aqui hoje chegar com vocês à conclusão que era melhor na próxima reunião a gente não abrir mais o centro e ir para aquela doutrina aqui do lado, aquela religião aqui do lado, está a 50 metros, o pessoal que viesse para aqui ia para lá. Ou então é para atravessar, é para a igreja. Isso não é crime, não tem problema. Mas nós temos que chegar às conclusões, nós temos que analisar em relação ao que existe. Nós não podemos ficar escondidos com medo de comparar ou de confrontar, porque eles podem ser melhores. Se nós compararmos e chegar a uma conclusão que eles são melhores, nós vamos para lá, não vamos ficar perdendo tempo. Então não tem essa história, esse preconceito de que não se toca na religião dos outros. Religião é pública. Religião é uma questão de pensamento, é universal,
qualquer um pode aceitar qualquer outra. Como eu já disse para vocês, quem me pede, me proíbe de ser católico? O Papa? Ninguém. É uma questão de eu aceitar ou não aceitar a doutrina católica. Então, não se afobem com isso. Não pense que nós aqui somos hereges. Não. Nós aqui abrimos para discussão. E esse é o foro próprio para isso. É o foro espírita. É o auditório espírita. E o espírita não está salvo nem enlatado. O espírita está pesquisando sempre. Está sempre aberto à pesquisa. Então vejam a diferença. Vejam. Deus é a causa de todas as coisas. É a causa dos espíritas, dos católicos, dos protestantes, dos muçulmanos, dos ateus, é a causa de todas as coisas. Então todos nós somos criação de Deus. Logo não existe entre nós, católicos, protestantes, ateus, muçulmanos, budistas e hinduístas, que estejam abandonados por Deus. Nunca. Agora, existe entre todos nós o direito de pensarmos do jeito que nós achamos que devemos pensar, de acordo com a nossa graduação, de acordo com o nosso sentimento, de acordo com a nossa aceitação ou não. E isso é um direito sagrado nosso, do livre-arbítrio. Nós aceitarmos ou não aceitarmos aquilo que nós achamos que devemos ou não. Então, olha a doutrina espírita. Esse Deus, criador de tudo para o progresso, está a explicar a nossa existência como uma inteligência individualizada, consciente e com capacidade de agir por conta própria. Não numa única vida, mas em várias. Porque como numa única vida, em 80, 90 ou 100 anos, nós iríamos ter domínio e conhecer tudo? Nunca. Isso seria uma injustiça de Deus, do Criador, para com a criatura, nos dar essa chance de pensar, nos dar essa chance de criar, porque olha quantas coisas nós criamos, tudo que está sendo visto, e não foi criação de Deus, foi criação dos homens. Nos dá essa chance e nos dá só uma única oportunidadezinha de 100 anos num planeta desse? Não tem condição. Então olha a explicação espírita. Vocês aprenderão tudo. Aqui. Quando aqui mais não comportar, vocês aprenderão em outros mundos, outras escolas. Mas o universo é de vocês. Nós fazemos parte do universo. Nós somos cidadãos do universo. Hoje estamos aqui, amanhã estaremos em outras partes do universo, mas sempre existiremos. Imaginem vocês deixando de existir. A gente não consegue imaginar isso. Se nós existimos agora, por que nós não vamos existir daqui a algum tempo? Porque morreu o corpo? Mas está claro que um corpo morto é um corpo sem nós. Qual é a diferença do meu corpo vivo e do meu corpo morto? É que no meu corpo morto eu já não estarei mais ali. A diferença é essa. Então nós estamos no corpo, o corpo sem nós não estica, fica gelado, amarelo e vai para a tumba. Que aliás, Tobias me falou que estão fazendo caixão de 2 andares, né? Quando o cara for gordo e tal, abaixa o fundo e aumenta a Olha, porque eu falei isso aqui uma vez, que eu fui a uma funerária e fiquei bobo, um lugar até para se passear quando não tem muita coisa para fazer. Obra de arte, vocês vão ver caixão com controle remoto. Abre a tampa, fecha a tampa, caixão com sistema de comunicação interna, porque se o cara for enterrado vivo, ele chama a família, ele grita lá, e o pessoal sabe, pô, isso parece brincadeira, não é? Mas é verdade, o Tobias ainda agora comentou a respeito disso, de que ficou impressionado com o caixão, que foi, acho que mostrar, está passando aí na televisão, esse novo cemitério, isso é em Friburgo, cemitério novo, vamos se matricular, vamos fazer matrícula lá. Bem, mas onde eu estava? Falando do caixão, né? Não, antes do caixão. Hein? A diferença do corpo morto para o corpo vivo é que o corpo morto não está mais o espírito ali. Não está mais ali. Então o corpo é um mero mecanismo de ação dos espíritos de nós. Vocês estão nos corpos. Nesse contexto que eu estou explicando até aqui. De Deus para a progressão de tudo, para o progresso infinito de tudo. Então isso é uma passagem nossa pelo corpo. E uma passagem muito rápida, então não seria justo nós sermos colocados aqui para ficarmos aqui 100 anos. E o resto, e o universo, e o infinito do conhecimento, Deus nos daria o princípio do conhecimento e não nos daria a eternidade, a evolução dessa capacidade do conhecimento? Claro que sim. Então, nós teremos tantas encarnações, reencarnações, quantas forem precisas, até nós irmos nos livrando da necessidade de reencarnar em corpos brutos, como esses,
e passarmos a viver em corpos mais etéreos, mais rarefeitos, em outros mundos também mais rarefeitos, até não precisarmos mais de corpos e sermos simplesmente inteligência, sem necessidade da matéria para atuar sobre a matéria. Que aí nós vamos atuar como inteligência sobre a matéria, nos valendo de outros espíritos, nos valendo de outros mecanismos, mas já estaremos livres de todo sofrimento, de toda amargura, de toda privação. Por quê? Não por privilégio de Deus, mas porque nós já nos superamos à matéria bruta, nós já nos colocamos acima e dominamos todas as influências da matéria. Não é mais a matéria que nos domina, somos nós que dominamos ela. Atualmente ela ainda nos domina. Nós temos muita tendência, as nossas tendências são mais materiais. A nossa preocupação é mais em ter do que em ser. Quando nós conquistarmos o ser acima do ter, aí nós já estaremos nos livrando disso. Oh, meu Deus, a terra, quem é que lamenta porque saiu da escola primária? Vocês choram? Quando passo no bairro onde tinha escolinha primária, meu Deus, coitado, minha escola. Não, ela está lá servindo a outros, que hoje são primários também. Mas você não precisa mais dela. E você não olha com pena, meu Deus, que pena. Não, você já resolveu aqui, você não tem mais nada para fazer. Então você já estará em um dos melhores. Então nisso aí, eu estou passando para vocês a informação do Espiritismo de que Deus, Criador de todas as coisas, nos criou, nos permitiu a individualidade, a consciência, o livre-arbítrio, nos deu esse universo para nós usarmos, habitarmos, desenvolvermos a nossa capacidade, os mundos habitados, para que nós sejamos perfeitos. Olha que maravilha! Nós espíritas sabemos disso e concordamos com isso. Não é porque os espíritos disseram que é assim. Os espíritos superiores, na codificação, para Kardec, disseram que é assim. Não concordamos porque eles disseram que é assim. Nós concordamos porque isso tem lógica. Negar isso seria negar a possibilidade de Deus fazer algo para o processo da evolução eterna. E Deus não faria uma tolice dessa. Com todo respeito, não faria. A gente tem os nossos exemplos. Se nós, como criadores dos objetos, das coisas, nós não fazemos um só. Quem se propõe a criar automóveis, a fazer automóveis, não faz um, nem dois, nem três. Faz milhares, milhões. Quem se propõe a fazer copo, não faz um, faz milhões. Então, mas para que faz milhões? Para usar um e jogar os outros fora? Nunca. Faz milhões. Para que todos sirvam água, para que todos sirvam aquilo que será bebido. Então ninguém faz nada sem uma finalidade ampla, uma finalidade abrangente. O Criador dos universos, de todas as coisas, não faria isso que nós conhecemos, Magui. Eu vi nessa revista agora há pouco tempo, eu estava com um cálculo atrasado, galáxias são 500 bilhões de galáxias, 500 bilhões, 500 aqui, bilhões, atentem para isso. Cada galáxia dessa tem mais ou menos 400 bilhões, atentem para isso aqui, bilhões de estrelas. Cada estrela, aí vocês multipliquem isso aqui, aí depois ainda multipliquem por uns 8, que é a quantidade de mundos que nós temos aqui, vai ser igual aos planetas neste universo. Olha só que grandeza, olha que grandeza. E vocês sabem o que isso representa, Magui? Isso representa apenas 5% da matéria, 5% da matéria do universo. Isso tudo ali significa apenas 5% da matéria do universo. 23% é matéria escura e 72%, vê lá se vai dar 100, Tobias, é energia escura, que os homens, os cientistas
ainda estão pesquisando. Então, tudo isso, e mais isso vezes alguns bilhões, que a gente não tem noção, corresponde a apenas 5% da matéria existente, porque 23 é matéria escura e 72 para compor o todo da criação, que a ciência imagina, para compor o todo, 72% é energia escura. Que os homens sabem, os cientistas sabem que isso é uma potência infinita de criação. Aí eu pergunto, tudo isso nós analisamos com a nossa cabecinha pequenininha, média, de capacidade pequenininha, mas nós não somos tão burrinhos assim. A gente olha para tudo isso e acha que tudo isso foi feito pelo Criador para habitar isso. Não faz sentido nenhum. Então nossa convicção, nossa fé é racional. Ela é racional. A nossa fé é matemática. Aceitar ou acreditar diferente disso é forçar a nossa inteligência. É forçar a nossa inteligência. Fizeram uma pergunta lá sobre Adão e Eva no nosso programa, nós não respondemos ainda, mas vamos falar sobre o povo adâmico, etc, etc. Vejam, não faz sentido, como não faz sentido a humanidade ter sido gerada por um casal, toda a humanidade do planeta, não faz sentido todos esses universos e essa grandeza existir para que isso aqui exista e seja habitado. Não faz o menor sentido. É uma questão de forçar a inteligência e ser independente. Não é que as pessoas lá fora sejam ignorantes ou não saibam fazer conta. É que eles não são independentes. As pessoas se entregam ao que dizem as religiões e aceitam aquilo. Mesmo sendo um cientista, aceita o que dizem as religiões. Então ele está preso, consciência presa. Ele não tem liberdade de pensar e de contestar, porque as religiões não têm abertura para isso. São dogmáticas de fé. Não se discute o que diz o padre sobre a criação, o que diz a Bíblia sobre a criação. Com um outro aspecto inaceitável por qualquer um de vocês e por mim também, é que quando interessa, aceita o que está escrito. Quando não interessa, interpreta o que está escrito. Querem um exemplo? Adão e Eva é o que está escrito na Bíblia. Criado de barro, Adão por Deus, tirado dele uma costela, feita a mulher, e aí está a origem do mundo. Não se discute isso. Para eles, é o criacionismo. Não se discute isso. Em compensação, na própria Escritura, onde está escrito Adão e Eva, está escrito: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Aí interpreta: nascer de novo é entrar para a igreja, é receber Jesus. Não, mas não é isso que está escrito lá. Lá está escrito: ninguém verá o reino de Deus, quer dizer, ninguém será perfeito, porque para ver o reino de Deus precisa ser perfeito. Então, lá está escrito: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é ter um novo nascimento, é chorar como bebê novamente. É isso que está escrito lá: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Qual é a dúvida? O Espiritismo não veio explicar que nascer de novo é reencarnar. Os hinduístas, os budistas, há milhares de anos já falavam isso. Então isso não é novidade, isso não foi nem criação espírita. Isso está na essência da inteligência de qualquer um. E Jesus não veio negar isso. Ele veio dizer: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. É ter um novo nascimento. Não é ser atropelado e quase morreu, aí o pessoal, nasceu de novo. Quanto pouca gente iria nascer de novo, não é? Não é cair do 15º andar e cair dentro de uma piscina vazia e não morrer. Oh, nasceu de novo. E ainda pior, mete aí em cima disso um milagre. Não é isso. Nascer de novo é ter um novo parto, um novo nascimento. Qual é o mistério? Qual é a dúvida? Quando lá está escrito que a humanidade começou, Deus criou o homem de barro, deu-lhe um sopro, dele tirou a costela e fez a mulher, e aí começou a humanidade, e é isso aí, não se discute. É conforme está escrito.
Mas quando está escrito, ninguém verá o reino de Deus, se não nascer de novo, aí não é a reencarnação. Aí tem que explicar de acordo com as conveniências de quem interessa isso. Não é o nosso caso. Para nós não interessa isso. Tem pessoas que ficam me provocando para eu provar que isso é aquilo, não me interessa para quem não quer saber. Eu não tenho obrigação, nem vocês, de virar a cabeça de quem não aceita e não quer saber disso. Mesmo que eles venham provocar para que a gente não há interesse, não percamos tempo com isso. Deixai, isso é de Jesus, deixai os mortos enterrarem seus mortos. Ou seja, quem não quer, não tem jeito, não perca tempo com isso. Passa para frente, porque tem muita gente, como esse rapaz que veio falar comigo hoje, como pessoas que vieram falar comigo semana passada, como vem falar comigo todo dia na rua. Pessoal, que maravilha. Pessoas que não vêm ao centro. Mas nós levamos o espiritismo na casa deles. Mas nós não temos que levar um espiritismo fantasia. Nós não temos que levar um espiritismo deturpado como anda por aí. Não. Eu vi agora, eu estava saindo de casa, vi num jornal lá, um chamamento para um seminário espírita e etc., que você olha aquilo ali, é uma mistura de catolicismo com pentecostal, com evangélico, Jesus pintado, Jesus escrito no quadro, Jesus. O espírita não está nisso mais. Jesus foi o grande missionário da segunda revelação. O espiritismo é a terceira. O cristianismo está todo aqui, dentro do livro dos Espíritos. Está todo aqui. Não porque ele veio de Jesus, não. É porque o que o Jesus ensinou é realmente a regra de Deus, que está aqui. Os Espíritos, quando trouxeram aqui as leis de Deus, quando eles trouxeram aqui as leis morais, eles não trouxeram de Jesus, eles trouxeram da regra do universo, de Deus. Jesus, quando veio aqui para ensinar para a gente, ele não tirou do espiritismo, que ainda não existia como organizado, mas ele tirou das leis de Deus. As regras do cristianismo não são de Jesus, são as leis de Deus. Tudo que está certo no budismo não é de Buda, é de Deus. Tudo que está certo no Islã, no islamismo, não é de Maomé, é de Deus. A verdade é sempre de Deus, não é dos reveladores. Os reveladores são espíritos evoluídos, mais ou menos, de acordo com a época e com o lugar, que vêm para trazer as leis de Deus e não deles. Então, quando se faz um congresso espírita, tem que se discutir o espiritismo, sem não se está menosprezando nem o cristianismo, nem o budismo, nem o hinduísmo, nem o islamismo, mas se está apresentando o espiritismo, que tem a regra de Deus mais apurada que nós conhecemos. É porque nós somos espíritas? Não, queridos. É por isso que eu estou mostrando para vocês. Nós fazemos contas. Nós aceitamos ou não, se nos satisfizer, se estiver inteligentemente colocado. E não porque foi o livro dos Espíritos que disse. E não porque foi a Bíblia que disse. E não porque foi o pastor, o presidente do centro ou alguém que disse. Nós não aceitamos porque alguém disse ou alguém escreveu. Ah, mas isso é a palavra de Deus. Quem disse? Quem é que disse? Quem é que gravou? Quem é que ouviu e escreveu? Ouvir e escrever, você pode dizer que ouviu e escreveu. Isso é mediúnico. Mas foi Deus que ditou ou foi um espírito inferior? Aí, como é que nós vamos saber? Pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Quando os evangélicos me dizem que isso aqui é do capeta, eu falo, mas é bom, não pode ser do capeta. Não, mas isso é uma artimanha que o capeta usa para dominar. Olha, mas ele usa a artimanha do bem? Sim, mas é artimanha. Mas se é artimanha, que tal acreditar que o próprio capeta vai se converter? Porque se ele ensina a gente a ser bom, se ele ensina a gente a se desapegar da matéria, se ele ensina a gente ao perdão, se ele ensina que nós todos somos amados por Deus, vamos ser perfeitos, você pode dizer que isso é dele? Ah, isso é artimanha. Mas então a artimanha é saudável. Ah, uma artimanha boa. Então é preferível ficar com ele. É assim que nós analisamos, pelo conteúdo.
Eu às vezes digo, passou um veterinário lá na roça e deu um atestado assinado e carimbado com o Conselho Regional de Medicina Veterinária para os roceiros lá tirar a ferradura dos cavalos e botar nos boi. O cara foi embora. E os roceiros fizeram isso? Hein? Hein? Claro que não. Claro que não. Eles não são burros, não são malucos. Ah, mas foi o veterinário que disse. Ele pode ter dito, mas nós não vamos fazer porque não é isso. Vejam, isso é raciocínio. Isso é bom senso. Isso é inteligência. Não vamos aceitar porque o homem estava de branco, com jaleco, escrito doutor fulano de tal, veterinário, pós-graduado, doutorado em veterinária. Falou bobagem. Falou bobagem. Se escreveu isso, escreveu bobagem. Então vocês que não viram o veterinário passar, quando pegarem essa receita, vão falar, isso aqui, quem foi que escreveu essa bobagem? Aí vão falar, o veterinário. Claro que não foi. Não, mas ele estava vestido de veterinário. Não, vestido de veterinário, qualquer um pode passar vestido de padre e ser uma freira. Pode passar vestido de budista e ser um muçulmano. E passar vestido, a roupa não faz o homem. Não é a roupa que define o sujeito. Então, foi um veterinário? Claro que não. Aí o camarada vai argumentar, veterinário jamais escreveria isso, vocês não acham? Aí todo mundo é mesmo. Então, veterinário coisa nenhuma. Veterinário coisa nenhuma. É assim que nós falamos das coisas que são apresentadas como sendo de Deus. De Deus coisa nenhuma. Quando eu uma vez falei na televisão que a Bíblia tinha 10% de verdade, o resto era fantasia, fizeram um programa contra o meu. As igrejas se rebelaram, quiseram fazer uma guerra santa. Eu acabei com o problema, no programa seguinte eu matei a charada. Como? Eu disse, primeiro, vocês não devem se ofender quando eu digo que 10% da Bíblia no máximo é verdadeiro, o resto é fantasia. Vocês não podem se ofender, porque eu não me ofendo com vocês quando vocês dizem que o livro dos Espíritos é 100% do capeta. É 100% errado. Então, vejam bem, vocês não têm moral para ficar zangado comigo, porque eu não estou zangado com vocês. É uma questão de colocação. Eu acho que está tudo errado. Mas você pode achar que está tudo certo. E qual é o problema? Eu tenho o direito de achar que está tudo errado e você tem o direito de achar que está tudo certo. Qual é o problema? Então, eu matei a charada. Coloquei as coisas no lugar. Tem até uma colher de chá, eu ainda falei assim, tá bem, eu vou dizer que eu retiro 10% de verdade, tem 50%, meia, tem 50%, mas não ficar, tá bem, tem 50%, serve? Não serve, procure outras coisas. Nós não aceitamos, como eu estou dizendo para vocês, porque está no livro dos Espíritos, nós não aceitamos porque está no livro dos Médiuns, nós não aceitamos porque está em nenhuma obra básica, nós aceitamos porque está de acordo com a inteligência, de acordo com a razão. E outras obras que existem por aí. Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas você é contra Herculano Pires? Você é contra Leon Denis? Você é contra Gabriel Delane? Não. Esses homens, esses pesquisadores, esses cientistas, esses filósofos foram importantes e são importantes para conhecer o Espiritismo, sim. Tem pessoas importantes que você pode ler os livros deles aí fora, que você vai ver que eles ampliam o conhecimento disso, como o J. Herculano Pires, que é o tradutor, aliás, desses livros aqui, é um dos tradutores. O Gabriel Delane, um grande filósofo, um grande homem, que escreveu só coisas importantes, pesquisadas e sérias a respeito do Espiritismo, conheceu Kardec, chegou a estar com Kardec em algumas oportunidades. Então tem coisas sérias. Tem outras obras por aí que eu não conheço, mas que podem ser sérias e não estarem atrapalhando isso aqui. Como nós aqui não estamos atrapalhando o Espiritismo, eu tenho convicção absoluta disso. Nós aqui não estamos atrapalhando o Espiritismo. Assim como nós aqui, muita gente em muitas partes. Mas o cuidado que se tem que ter é que tem muito mais coisas falsas do que verdadeiras. Muito mais coisas ilusórias e fantasiosas do que sérias e respeitáveis. E se está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que a missão dos espíritas é passar o dogma da reencarnação, é fazer compreensível a reencarnação, é fazer lógica a reencarnação, e é eliminar o culto ao bezerro de ouro. O que eu estava fazendo aqui até agora era eliminar o culto ao bezerro de ouro. E de lambuja, ainda reforçar o argumento da reencarnação. Viu? Vamos. Deu para entender? Deu para entender? Não viu? Essa parada é que está todo mundo ligado. Eu às vezes estou assistindo televisão, o cara fala. Aí aquilo é tão importante que eu boto mudo. E continuo com a televisão ligada, mudo. Ele às vezes pergunta, ué pai, está mudo? Ué?
eu estou pensando sobre o que eles falaram até ali. Eu não posso deixar, eu não posso me diluir com todo o resto. Para, pensa nisso. Aí você faz silêncio. O silêncio faz parte do estudo. Você às vezes lê, ouve, e você tem que parar um pouco para pensar naquilo. Para aquilo ir formando o seu íntimo, formando o seu entendimento. Aí quando você entendeu, passa para frente. Aí já não precisa. Eu tinha um cliente que dizia assim, o de Jaci, quando você entende uma coisa, tudo que se falar depois já é perda de tempo. Entendeu? Então, às vezes eu ia explicar para ele algum processo, algum problema tributário, alguma questão da empresa dele, e quando ele entendia que eu às vezes queria dar um outro exemplo, ele falou, não, já entendi, o que vier depois é perda de tempo. Então ele era muito prático, aliás, um adventista, não é? Ele é um pastor adventista, uma pessoa maravilhosa, um homem maravilhoso, pessoa de caráter, pessoa honrada, honesta, como eu faço na televisão, no meu programa, eu faço essa distinção. Eu quando falo do crime que cometem lá fora, com a consciência das pessoas, com o mercado que fazem em nome de Deus, de Jesus, eu livro os homens honestos que estão no mesmo ramo, que são das igrejas Assembleia de Deus, que são das igrejas batistas, que são das igrejas luteranas. Eu faço a distinção. Tem igrejas e igrejas. Tem pastores e pastores. Então, o que nós temos que fazer é o que eu faço aqui, o que nós nesse centro fazemos. Eliminar o culto ao bezerro de ouro. E isso aí fora é culto ao bezerro de ouro. Está aí nesse programa que está na televisão, que deu ontem e hoje, e que vai terça-feira reprisar, está nesse meu programa correndo aí. Quando eu mostrei lá o jornal que trouxe a concorrência que as igrejas estão fazendo para alugar, comprar o horário do SBT na madrugada. O SBT é o único canal de televisão que ainda não abriu para o programa religioso. Então agora que Silvio Santos está pensando nisso, opa, correu todo mundo, cada qual oferecendo mais. Está, sabe em quanto? Girando em torno de quanto? Eu falei lá no programa de televisão, 20 milhões de reais pela madrugada. 20 milhões de reais. Mas vocês estão pensando, por ano? Não, por mês. 20 milhões de reais por mês para divulgar Jesus e Deus. Que amor pelo povo, não é? Que amor pelo próximo. Pagar 20 milhões de reais para divulgar a palavra de Deus. E eu aí pergunto, a minha pergunta é fatal, esse eu não posso rodar igual eu rodo lá. Aí eu rodo assim, eu falo, e para quê? Quais são os resultados? Isso que está aí? Passeata de 5 milhões de pessoas para Jesus. E quais são os resultados? No dia seguinte, como é que está a vida? Como é que está a civilização? Como é que está a política? Tudo cada vez mais podre. Então, para quê? Quais os resultados? Se você está com a dor na perna, tomando remédio há 6 meses e a dor não passa, o remédio está errado, cara. Para com o remédio. Porque ele não vai te curar nunca. Porque você tem 6 meses que você está tomando, conforme manda o médico e a bula, e não faz resultado, para com o remédio que ele não presta. Você tem que tomar um remédio que faça logo efeito. Porque senão você morre antes do resultado do remédio. As religiões têm que ser o remédio para a civilização melhorar. O remédio para a civilização ser honesta, fraterna, respeitosa. Ninguém atirar em ninguém, ninguém roubar ninguém, ninguém matar ninguém, ninguém querer o que é dos outros. Afinal, da religião é isso. E isso é conseguido? Isso, vocês sentem alguma coisa? Tem algum sintoma aqui de que isso está caminhando para isso? Claro que não, porque não tem conteúdo, é vazio. E vai se diluir, vai acabar. Vai cair num estado de desmoralização que vai acabar essa pregação da fama, do dinheiro e do poder. Isso vai passar, com certeza. Para nós isso já passou. E o que nós devemos fazer é passar essas informações para cada vez um maior número. É a obrigação de cada um de vocês e minha também. Passar essas informações para um número cada vez maior de pessoas, para que a gente possa estar contagiando com essas ideias de um Deus perfeito, de um Deus justo, de um Deus igual para todos,
de um Deus realmente criador e inteligência suprema, que não faria nada para se perder e nem que não tivesse função e utilidade. Como eu disse, o homem não se propõe a criar coisas, objetos, que não tenham utilidade. Vocês já viram alguém vender picolé no Polo Norte ou sorvete? Ela está dizendo que nunca foi lá. Mas eu posso te garantir também, sem ter ido lá, pela inteligência, por saber fazer conta, foi boa colocação. Vocês acreditam que tem no Polo Norte uma fábrica de sorvete? Para vender sorvete para as criancinhas? Ei, vocês nunca foram lá, né? Mas vocês imaginam uma fábrica de sorvete no Polo Norte? Hein? Claro que não. Como vocês não imaginam uma fábrica de quentão, aquela bebida para esquentar o frio, no deserto de Saara. Não é? Bolsas de água quente no deserto de Saara, para esquentar os pés, como diz na roça, os pés, para esquentar os pés dos beduínos. Vocês imaginam? Ah, mas vocês nunca foram lá. Mas vocês precisam ir lá para saber que não tem? Da mesma forma. Vocês precisam ver Deus para saber que Ele existe? Não, porque vocês estão vendo a obra de Deus. Vocês veem o universo, as estrelas, vocês veem as flores. Quem engenhou a orquídea? Quem engenhou a rosa? Não fomos nós. Mas vocês não imaginam que aquilo é inteligente? Para surgir uma rosa, uma orquídea, tem que ter alguma coisa supremamente, porque nós não conseguiríamos fazer. Quem deu vida e inteligência à formiga? Olha, eu estava com as minhas netas numa aula de natação delas, eu não sei, já não estou na idade, mas eu estava na aula de natação, enquanto elas estavam nadando, observei alguma coisa subindo a parede, era um popcorn, cornflake, como é que é o nome? Aquele negócio que as crianças comem. Hein? Sucrilho. Era um sucrilho subindo na parede. Eu falei, um sucrilho subindo na parede? Eu mexi, eu direitei os óculos, aí eu reparei, olhei, era um sucrilho subindo na parede. Mas sucrilho não sobe a parede? Eu cheguei perto para olhar, deviam ter umas 100 formiguinhas, quase que invisíveis, pequenininhas, ao redor do sucrilho. Tinha em toda a volta do sucrilho, em círculo. E o sucrilho estava subindo a parede. Bem, eu entendi que o sucrilho não sobe a parede, mas eu vi que eram as formigas que estavam levando o sucrilho. Só que as formigas que estavam em cima não estavam empurrando para baixo, e as de baixo empurrando para cima. As de baixo estavam empurrando, as de cima estavam puxando, as laterais estavam equilibrando. Olhem só. Foram os homens que criaram aquelas formigas lá. Formiga. Não era um processo inteligente? Sabiam para onde estavam indo? Quem fez aquilo? Quem expressou essa inteligência naquele minúsculo ser? Vocês precisam ver então Deus, eu preciso apresentá-los a Deus pessoalmente ali atrás, para que vocês acreditem que Ele existe. Não, não preciso. É óbvio que Ele existe, porque a formiga, o sucrilho é nosso, fomos nós que fizemos, o homem que fez, mas a formiga que estava carregando o sucrilho, não. E é impossível de fazê-la, a não ser a inteligência suprema. Ela, a formiga, aquela inteligência, está na matéria-prima do universo. Não é perdido, não é uma coisa desprezível. Está fazendo o seu processamento, como tudo. Aí você vai lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos disseram assim, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, porque o arcanjo, o espírito mais perfeito, principiou pelo átomo. Olha que lindo, pessoal. Olha que lindo. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas a nossa crença tem que ser raciocinada, inteligente. É a fé raciocinada. Essa fé raciocinada é inabalável. É capaz de encarar face a face a razão em qualquer época da humanidade. Essa é a fé inabalável, que é espírita, que é a que o espiritismo exorta, que o espiritismo ensina. Não é bonito isso?
Pode. Ela perguntou se pode fazer as perguntas. Ainda tem mais congressos aqui, né? Cada pergunta é um congresso. 3 perguntas, né? Que podem ter espíritos mais evoluídos vindos de outros planetas aqui encarnados? Pode e tem. Muitos. Pontuais por aqui. Lembra que eu fiz uma vez aqui, fiz também isso na televisão, Valéria até teve que explicar, porque eu falei assim, aqui dá para ver? Dá. Eu falei assim, isso aqui é a Terra. Aí eu falei assim, vamos caracterizar os habitantes da Terra, todos com pontinho vermelho, todos com pontinho vermelho. Aí eu fiz assim, né? E eu falei isso aqui na televisão, eu dei esse exemplo na televisão também, e a certo ponto eu perguntei assim, mas por que eu falei que são pintinhos, por que eu botei vermelho? Eu podia ter posto outra cor, mas aí eu lembrei assim, porque vermelho é Flamengo é vermelho e preto, né? Então eu botei Flamengo. Aí Valéria falou, isso é porque o Vasco foi campeão e ele é Vasco da Gama. Porque eu botei os pontinhos vermelhos para dizer que esses somos nós, espíritos inferiores. Espíritos inferiores atraem o quê? Espíritos só evoluídos, né? Espíritos evoluídos. Espíritos inferiores atraem o quê? Atrai espíritos inferiores. Então o planeta Terra é um planeta povoado pela maior parte desse povoamento de espíritos inferiores. Então o envolvimento do planeta, ele também é inferior, porque espírito inferior atrai espírito inferior. A mesa suja de bolo atrai as moscas. Você, para afastar as moscas, tem que limpar a mesa. Não adianta você tocar as moscas com a toalha e fechar as portas e janelas. Tá bem, você tirou as moscas dali por enquanto. Mas a primeira brecha, a primeira porta que uma criança abrir desprevenida, as moscas voltam todas, não é assim? Então guardem aí o exemplo da desobsessão. A obsessão é um espírito mau prejudicando uma pessoa que também sempre é má. Porque se ela não fosse, o espírito não estava colado. Então não adianta você fazer um processo, um trabalho mediúnico para afastar o espírito mau. Afasta, mas o mal, o doente que estava obsidiado, que é mau também, continua mal. Esse espírito se afasta por enquanto. A hora que passou a vigilância para ele não voltar, ele volta de novo. O que tem que fazer? Tem que fazer mexer o interior daquela pessoa que está sendo obsidiada. Ela que está atraindo o obsessor. Quando ela começa a se esclarecer, quando ela começa a melhorar, o espírito começa a perdê-la de vista. Não há mais interesse daquele espírito vir para ela, porque ela já está se mudando, ela já está se modificando. Isso é a obsessão e a desobsessão. A desobsessão é recuperar o indivíduo que está sendo obsidiado. Claro que no trabalho da desobsessão se recupera o indivíduo que está sendo obsidiado e se esclarece também o espírito que está atrapalhando. Então a Terra, sendo uma morada de 95% de espíritos ainda inferiores, não é um planeta perdido, nem nós, 95%, somos perdidos. Não, é o processo, é uma escola primária. Então a Terra sendo primária e 95% de espíritos ainda atrasados como nós, atrai o quê? Uma falange de espíritos atrasados. Mas nós não ficamos abandonados ao Deus dará, como as crianças do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não ficam sem professores. É aí que vem os professores. Então, coloquemos aqui, situemos aqui, pontinhos azuis. Pontinhos azuis. São os espíritos que vêm. São os missionários que estão espalhados em equilíbrio no planeta para ajudar essa humanidade. Claro, as escolas têm sempre professores, os professores são sempre superiores aos alunos. Os professores não vão ali aprender, eles vão ali ensinar. As escolas não são abandonadas de professores. É uma imoralidade, é uma injustiça, é uma crueldade uma escola sem professor. A finalidade do professor na escola é educar aqueles que ainda não sabem. A finalidade dos espíritos mais elevados do que nós, do que a média, virem aqui, é também a de professores para nos fazer levantar, nos fazer tomar rumos certos. É o mecanismo da evolução em toda parte do universo. Pode o espírito que reencarnou no corpo feminino ser o mesmo espírito do pai que morreu há mais de um ano de câncer, no caso dessa menininha agora? Eu falei isso nesse programa também que está na televisão agora. Essa pergunta foi apresentada lá com relação a esse pai que morreu um ano e pouco antes da menina nascer, um ano e pouco antes dela ser concebida, uma coisa assim, né?
e ela reencarnou. Teoricamente, pode ser o mesmo espírito que estava aqui, que deixou o seu material genético congelado, guardado, e que foi utilizado na esposa depois dele ter morrido há mais de 1 ano. Então, essa fecundação que se processou, eu fiz até assim, a fecundação, quando se processou, o dono desse espermatozoide, desse material genético, já tinha morrido aqui atrás, há 1 ano e pouco. Então, perfeitamente, esse espírito poderia reencarnar a partir dessa concepção e, em 9 meses de gestação, nascer. E ser, então, é um caso que, teoricamente, pode o indivíduo ser pai dele mesmo. Ah, mas foi uma menina e ele era um homem. Sim, espírito não tem sexo. Ora reencarna como masculino, ora reencarna como feminino. Ah, mas então você está dizendo que essa menina é o pai que voltou, que reencarnou? Não, Magui. Pode, Magui. Pode. Não sei. Sempre isso, o espírita tem que ter esse pé atrás, tem que ter essa orelha em pé. Ah, escutei um barulho lá em casa, uns estalos de noite, meia-noite, eu olhei no relógio da meia-noite, uns estalos, é espírito, não é? Se for espírito, vem aqui uma pessoa no centro perguntar, isso é espírito que está rondando lá em casa? Você fala, até pode, mas não sei. Pode ser o móvel que está instalando, estava calor, agora esfriou, então as coisas começam a contrair. Passa sinteco em casa e vocês vão ver como é que enche de espírito de noite. Aquilo parece que subiram a escada. Outra vez, tranca a porta. Eu já sei, eu conheço pessoas que trancaram a casa toda, trancaram as portas, ficaram presas no quarto com medo de quem estava lá fora. Não era que tinham passado sinteco. E o sinteco, quando ele é novo, ele começa a instalar aquilo com calor, esquenta ou esfria. Então, é espírito, é espírito. O fanático, o fascinado, meu Deus, cheio de espírito lá em casa. O espírita não entra nessa. O espírito é o que menos acredita em espírito. As pessoas pensam que você pregando a ser espírita, então, você então acredita em tudo quando é espírito. Não. O espírito é o que menos acredita. O espírita tem sempre um pé atrás. Porque o espírito estuda. Ele sabe que pode ser e pode não ser. E que normalmente não é. Não é espírito. Normalmente não é. Não é? Então, realmente esse caso pode ser o mesmo espírito que reencarnou. Vejam como o avanço tecnológico, o avanço intelectual está levando o planeta até a conseguir essas coisas. Sim, e cada vez mais. Vejam, vai chegar um ponto em que no planeta não poderá mais ter cegos. Ninguém pode nascer, não vai mais. A ciência vai resolver o problema. Como da paralisia infantil mesmo, que já praticamente está erradicada, não é? Então, como varíola, não é, Dirley? Coisas erradicadas. Por quê? Porque o planeta, a evolução intelectual, tecnológica do planeta, já resolveu esse problema. Então, o espírito que tivesse que passar por uma prova, por uma provação, por uma expiação de uma dessas doenças, como da cegueira, não poderia vir para um planeta onde a tecnologia, onde o avanço intelectual já resolveu o problema. Então, esse espírito que tem que passar por uma prova nessa área, ele vai ter que reencarnar em outro planeta, onde ele vai ser privado desse tipo de dom, esse tipo de sentido que aqui é possível, que aqui já não seria mais possível ser impedido, mas em outros mundos sim. Então é quando os espíritos reencarnam em mundos inferiores, porque eles estão precisando das provas que lá tem e aqui não tem, das expiações que lá pode passar e aqui não pode passar. Não é? Então vejam, foi a tecnologia, foi o avanço da inteligência que agora, através do bebê de proveta, através da fecundação artificial, pode realizar teoricamente essa proeza. Partindo do princípio de que o espírito, quando desencarna, mantém a consciência daquela última reencarnação, como funciona para os espíritos desencarnados de corpos de pouca idade? Sua consciência mantém-se infantilizada? Não, porque rapidamente o espírito que desencarna como criança, infante, ele vai se recobrar como adulto e não como criança. Porque no corpo infantil o espírito era velho. Ele não deixou de ser espírito velho. Velho que eu digo é pré-existente há milhares ou milhões de anos. Não é que ele venha já com deficiência de andar. Eu até também não sei, eu fico bronqueado quando eu vejo aquelas placas de velho, de idoso, né? Então tem uma cadeirinha e tem um cara com a bengala. Não, bengala é uma porcaria. Eu chego no shopping, tiro o tubo e boto meu carro lá e não saio de bengala. Eu ando a cavalo ainda.
Então eu sou velho, mas não ando de bengala. Então eu acho um preconceito achar que velho tem que andar de bengala. Então quando eu estou falando que o espírito é velho, não é que ele é velho caduco, velho gagá, não é nada disso. Ele é velho porque ele é pré-existente há milhões de anos. E quando ele vem e reencarna, ele tem a sua capacidade intelectual e todo o seu conhecimento enfraquecido, até que completa a reencarnação. Quando completa a reencarnação, ele é uma criança. Ele está num corpo infantil. Ele perdeu a sua consciência do passado, provisoriamente. Mas como ele vai ficar pouco tempo naquela encarnação, e muitas vezes a reencarnação é um complemento de uma anterior, e aí já também me perguntaram, eu vou matar a charada, mas ninguém morre antes do tempo, como é que uma reencarnação pode ser complemento da anterior? Quando aí o indivíduo morreu antes do tempo. Ah, não morre, mas não morre antes do tempo naturalmente, mas pode morrer antes do tempo artificialmente. O cara se mata, pum, se matou, ele morreu antes do tempo. Ele não nasceu para se matar e morrer antes. Então ele morreu antes do tempo. Então toda reencarnação que é para complemento de encarnação anterior é quando a anterior o sujeito morreu antes do tempo. Ele provocou a morte antes do tempo. Mas voltando ao caso. Quando ele morre muito jovem, quando o corpo é muito jovem, não deu tempo, inclusive, desse espírito recobrar a sua personalidade, a sua capacidade, a sua plenitude de consciência. Então ele desencarna com breve vida no corpo físico, volta para a espiritualidade, e na espiritualidade ele rapidamente vai se livrar dessas influências desse corpinho e recobra novamente, entende o processo que aconteceu com ele e que foi útil para ele, porque nada acontece inutilmente. Mesmo um bebê que é abortado, o espírito que veio ali tem uma razão para isso. E aquilo causou um efeito sobre ele. Então são lances em qualquer circunstância que são importantíssimos para os espíritos. Então, para a pergunta, aquele que desencarna rapidamente recobra do outro lado, porque ele não teve tempo de criar uma personalidade na nova vida, no novo corpo. Ele não teve tempo de, nessa nova, se agarrar ao mundo, se agarrar aos vícios, se agarrar às paixões. Ele não teve tempo, então ele vai ter muito pouca influência dessa encarnação e ele recobra logo aquilo que ele tem de todas as encarnações anteriores e principalmente da última. Agora suponhamos que nessa pergunta a criança tenha desencarnado com 3 aninhos. Suponhamos que por uma razão qualquer e por permissão de Deus, essa criança tivesse que aparecer para a família. Um descontrole, uma paixão, um sofrimento, alguma coisa que justificasse, segundo a ótica de Deus, dos espíritos superiores, não a nossa. Que essa criança, então, aparecesse para a mãe. Esse espírito aparecesse como essa criança. Iria aparecer com o formato, com o corpo daquela criancinha. Porque se um espírito que teve 20 reencarnações para trás, uma como negro, uma como branco, uma como loiro, uma como mulato, outra como índio, outra como, enfim, mulher, homem, alto, baixo, em cada uma dessas para trás, que ele tivesse que aparecer na região e no local onde ele viveu, ele vai aparecer com aquela forma que ele teve naquela encarnação, mesmo ele tendo tido várias outras. Porque é o espírito que molda a forma do corpo, que vai caracterizá-lo de acordo com o ambiente onde ele vai aparecer, se apresentar. Napoleão, para aparecer na França, o espírito, ele iria aparecer na França como Napoleão. Mas se ele tivesse sido aqui um Zé Ruela, na favela de Ramos, ele ia aparecer como Zé Ruela lá. Então o espírito ele vai aparecer de acordo com o clima, com o ambiente, com aquilo que lhe é pedido, que lhe é solicitado. Isso é um artifício e uma técnica do universo, através do fluido cósmico universal, que lhe dá o perispírito, que é esse corpo fluídico, que enquanto o espírito está no orbe do planeta, enquanto ele ainda vai voltar a reencarnar, ele mantém esse perispírito, que é um corpo fluídico, com a mesma forma que nós temos agora. Tá?
Então, matando de novo a pergunta, o espírito volta como jovem, como desencarnou jovenzinho, ele vai rapidamente se libertar das influenciações desse último corpo, no qual ele não conseguiu se caracterizar ou se marcar com uma personalidade que ele leve marcante no espírito para o outro lado. Não acontece o mesmo com quem desencarna com 90 anos, 80, 90, 100 anos. Então esse espírito já tem muito apego, já tem muita ligação com o planeta e com essa última vida que ele teve. Então essa vai marcá-lo muito mais tempo, mais profundamente. Tá? Na próxima vocês continuem. Guardem, anotem rápido o que não entenderam para perguntar no próximo mês, na última reunião. E se tudo correr bem, eu ainda estarei aí, vocês também. Né? Quem é que está prevendo aí no próximo último domingo, não está mais aí? Ter morrido? Quem? Hein? Você pensou aqui que todo mundo levantou o braço? Só vocês que não? Ninguém levantou, ninguém. E se eu melhorar a pergunta, eu disse assim, quem é que daqui prevê morrer nos próximos 5 anos? Vocês acham que só vocês que não levantaram? Não precisa olhar para trás não, ninguém levantou. Eu quando tinha 30, eu falava assim, nas palestras, quando eu tinha 30 anos, eu falava assim, é muito preferível 3 encarnações de 30, que dão 90. Não era isso não. Com 30 é muito pouco. Né? Não, eu falava assim, quando eu tinha... É preferível 2 de 60 do que uma de 120. É preferível 2 de 60 do que uma de 120. Porque você tem mais chance de aprender com 60 e 60 do que com 120. Passou de 80, 90, é artrose, osteoporose, é câncer, é pâncreas, isso, é aquilo, é diabetes, é bengala, é cadeira de roda. Então, para que você vai querer ficar 120? É preferível 2 de 60. Mas quando eu bati 60, eu comecei a mudar o exemplo. Eu agora tenho o seguinte, é preferível 3 de 60 do que uma de 180. Não é 3 de 60 do que uma de 80. Agora, daqui a pouco eu já vou entrar em 2 de 80, porque eu estou com 66, não parece, né? Eu já sei que vocês pensaram. Parece que eu tenho 65,5, 67. 67, mais 60, aí eu já vou começar a mudar o exemplo. 2 de 80 é uma boa ideia. 2 de 80 do que uma de 160. Bem, queridos, até a próxima. Viu? Nós, com certeza, na próxima nós estaremos todos aqui. Tá bem?